Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer um escondidinho fit usando a NutriSup. Vou fazer aqui no liquidificador, colocar aproximadamente 800 ml de água bem quente e já deixei a marquinha aqui da quantidade. São 200 ml para cada receita da sopa. Gosto de deixar um copo que está escrito sopa, vocês podem ver aqui em cima, só para fazer esse preparo, porque assim sempre pega um cheirinho, né, da sopa. Então aqui eu coloquei o suficiente para fazer 4 porções da sopa. Cada porção são 3 colheres de NutriSup. Então aqui a gente está colocando 12 colheres, né, e aproximadamente 800 ml de água bem quente. Depois que colocar toda a quantidade da sopa, você vai bater o liquidificador para ela ficar bem cremosinha. Nesse momento, a gente gosta de colocar um temperinho, né? E para dar um saborzinho. Então, bato só a sopa na água primeiro. Só a água e a sopa. Depois a gente vai acrescentar os temperinhos e o leite. Agora vamos colocar a mesma quantidade de sopa de leite em pó. São 12 colheres de leite em pó desnatado, para ela ficar bem cremosinha. Gosto de ir colocando aos poucos e bater primeiro a sopa para ela ficar mais consistente. Se bate primeiro a sopa, ela fica mais firme e aí só depois a gente vai acrescentar o leite, que dá uma certa consistência no preparo dela. Algumas pessoas gostam de usar o leite vegetal no Nutreve. Eu particularmente prefiro a sopa batida com Nutreve, porque eu gosto daquele tom mais adocicado, misturando sal com doce. Mas não é todo mundo que tem esse paladar. Então, se você gostar de um tom mais docinho, pode colocar o Nutreve. Se não, pode manter o leite, se você não tiver nenhum problema com lactose. Também pode usar o leite sem lactose líquido, só colocar ele quentinho. A gente está fazendo aqui com água, mas você pode usar os 800 ml de leite já quente. Só aquecer o leite antes, o leite líquido, zero lactose, também fica muito bom. É bom deixar ficar bem batidinho, enquanto vai batendo, vai colocando tempero, que a gente está colocando lemon pepper, que fica bem gostoso. Também a gente pode colocar orégano, chimichurri, temperinhos desidratados da sua preferência. O sal, aqui a gente não tá colocando bastante, estamos colocando só os temperinhos sem sal, porque não é todo mundo que coloca sal no tempero, que gosta de alimentos aparecendo sal. Como a gente vai colocar o queijo por cima, pode ser que fique muito salgado, então a gente faz geralmente só com temperinhos desidratados, sem sal. Vou colocar um pouquinho de sopa no fundo do refratário. E aí vamos fazer o recheio com frango desfiado. Esse frango desfiado nós compramos sem tempero, já desfiado e cozido no mercado. Como eu acabei de falar, a gente evita ficar colocando sal, porque a sopa já tem sal e o queijo que vai por cima também tem sal. Então aqui tá o franguinho, vamos colocar no meio de cada refratáriozinho, sempre colocando uma caminha da sopa antes e o franguinho no meio. Esse franguinho já desfiado, ele é bem prático de encontrar no mercado. Fica no mesmo freezer que você compra o filé de frango, eles vêm no saquinho de 1 quilo já o franguinho desfiado prontinho para consumo. Aí a gente deixa no freezer congelado e pode colocar aqui congelado mesmo, tá? Não precisa aquecer esse frango, pode colocar congelado mesmo. Bom, depois que a gente colocou todo o franguinho no meio, vamos colocar mais sopa por cima. E aí, cada vasilhinha dessa é uma refeição. A gente gosta de espalhar direitinho, né, para ficar bem divididinho o frango. À medida que a pessoa for comendo, ela tem o franguinho na receita toda. Pode colocar umas 2 colheres de sopa, mais ou menos, de frango em cada um dos escondidinhos, tá? Se você quiser mais recheio, pode colocar mais, mas 2 colherzinhas são suficientes. Depois que colocou o frango, a gente vai cobrir cada vasilhinha dessa com um pouquinho
de queijo ralado. Pode ser aquele queijo padrão mesmo, raladinho, tá? Esse queijinho você encontra também em padarias, aquele queijo padrão Minas, né, que a gente chama de queijo curado. Coloca uma colherzinha em cada. Dá um gostinho especial esse queijinho. Mas claro que o queijo é opcional, né? Se você não quiser pôr, não precisa. Pode pôr só o franguinho. Depois que colocar o queijinho, pode colocar mais temperinhos desidratados aqui no meio, se você quiser. Mas como a gente já bateu o temperinho na própria sopa, não tem necessidade. E aí, vamos completar a vasilha com o restante da sopa. Todas elas. Tá vendo como a sopa fica encorpadinha, batida no liquidificador? Fica bem gostosa. Fica bem grossinha, bem cremosa e bem temperadinha. É bem prático de fazer essa receita. E você pode fazer quantidade e deixar guardadinha na geladeira. Normalmente a gente usa aqui aquele plástico filme. Depois que tá totalmente fria, a montagem dela já esfriou, já tá bem fria a sopinha, nós colocamos o filme por cima e levamos para a geladeira. E aí fica lá prontinho, só esperando o momento do consumo. Aí pode dar uma aquecida no micro-ondas primeiro e depois leva para gratinar. A gente usa aqui para gratinar a air fryer. Você também pode usar aquele foguinho que joga por cima, culinário, né? Que é tipo um maçarico culinário. Também é bem prático. Aqui a gente tá colocando mais um queijinho por cima, que não é muito. Uma meia colherzinha é suficiente. E vamos finalizar com aqueles temperinhos também, para dar uma corzinha. Aí já pode ser um temperinho do Edu Guedes, que ele tem legumes desidratados, então dá uma corzinha, fica bem bonito. Por cima, para finalizar a montagem do escondidinho. Aí, se você for guardar para consumir depois na geladeira, antes de colocar na air fryer, pode aquecer no micro-ondas. Essa é uma dica para que o seu escondidinho ele fique pronto mais rápido, né? E aí você pode colocar a air fryer na temperatura máxima, bem quente, porque ele vai formar aquela casquinha, aquela crostinha em cima. Aqui a gente colocou mais lemon pepper e vamos colocar um pouquinho do Edu Guedes, que é um temperinho coloridinho que a gente gosta bastante. Fica muito gostoso esse escondidinho. E é muito saudável, né? Bem nutritivo e fica uma delícia. Dá para fazer outros recheios também. Dá para fazer com outro tipo de proteína. Pode ser com ovo picadinho dentro. Pode ser com carninha desfiada. Pode ser com peixe, né? Fica a seu critério.